Estevão havia lhe dito, ele passa a defender Jesus. Ele passa a mostrar Jesus para os gentios e também passa a mostrar Jesus para os discípulos que não conheciam Jesus, mesmo convivendo. Ele mostrava que o Jesus, não era mensagem para um povo, era mensagem para a humanidade. Que aqueles gentios também eram filhos de Deus. E como os judeus mereciam receber a mensagem de Jesus. E ele fez. Para reparar os seus erros da vida saulina, agora na vida paulina, ele luta mais. Se nós caminharmos um pouco mais, nos anos 400, poderemos chegar na figura de Agostinho. Agostinho, um homem comum, um homem dado às festas das noites, um homem que saía de casa na segunda e só voltava na segunda seguinte. Ele era uma pessoa inconsequente, uma mãe que se preocupava, ele tinha. Essa mãe orava para que Agostinho se voltasse para a mensagem de Jesus. E numa das conversas com um dos bispos da cidade, ela ouve do bispo: minha querida, não é possível que um filho de tantas lágrimas e de tantas preces se perca. Confie na misericórdia, confie em Jesus. Ela assim o fez. E Agostinho, já na fase de queda absoluta, pensando, procurando se melhorar, ele consegue a chave para a sua redenção, a sua mudança de curso, num diálogo que ele tem com uma criança de 5 anos. Ele estava na praia e via que a criança furava um pequeno buraco na areia e ia até o mar com um pequeno copo, pegava água, trazia e colocava no buraco. E ele ficou por um momento grande observando aquela cena, até que, não entendendo o que a criança fazia, perguntou a essa criança: o que você faz? Eu vejo que há horas você vai até a praia, pega água e põe nesse pequeno buraco. E ela, naquela simplicidade da criança, lhe diz: eu estou enchendo esse buraco, eu vou esvaziar aquela água do mar e colocá-la toda nesse buraco. Agostinho sorri e fala: meu filho, não é possível fazer tal coisa. E ela responde para ele: pelo menos eu tento. E isso foi o gancho para que Agostinho mudasse o seu curso de vida. Aceita os conselhos de sua mãe, se propõe a estudar aquilo que os bispos da época ensinavam e se transforma no eminente bispo de Hipona, aquele responsável pela mudança do curso cristão, aquele que, bem ou mal, direcionou aquela igreja que estava confusa, aquela igreja humanizada. Se nós andarmos um pouco mais no tempo, verificaremos mais uma pessoa, Francisco de Assis, Francescoli. E ele, assim como Agostinho, um jovem, dado à farra, dado às brincadeiras inconsequentes, numa das guerras em que ele foi por diversão, fica aprisionado. E na prisão, ele conhece uma pessoa que lhe mostra em segredo um pequeno escrito, um fragmento do que se chamava Evangelho. Ele lê uma passagem que lhe chama a atenção. Ele lê uma frase: vá, vende tudo o que tem, dê aos pobres e segue-me. Aquilo estava confuso, pois Francisco era um filho apadrinhado, era um filho cujo pai fazia suas vontades, e ele não entendia vender tudo, perder tudo, mas se interessou por essa frase e terminou por ler o Evangelho naquela prisão. Quando libertado, ele chega em sua cidade, propõe ao seu pai que lhe dê a sua herança, a sua parte, e divide com os pobres. Se despoja de tudo, inclusive das roupas, e sai para viver naquela ideia que era, na palavra da época, a miséria. Ele então começa a pregar a humildade e a igualdade. Um homem que muda quando conhece o Evangelho.
Nós temos outras pessoas, chegamos nos séculos XVIII e XIX, pensadores, materialismo exacerbado, nós conhecemos professor Rivaio, um materialista, por opção. Mas que quando chamado a conhecer um fenômeno, ele, observando aquele fenômeno, faz um comentário típico daquela pessoa que sabe o que quer. Enquanto todos se divertiam com aparentes futilidades, eu entrevia nos movimentos dessas mesas a manifestação de uma nova lei da natureza que a humanidade sequer sonhou em conhecê-la, e me propus a estudá-la, diz Kardec. E a partir desse momento, morre Rivail e nasce Kardec. Esse homem, voltado para o racionalismo positivista, entra agora para a divulgação de uma nova mensagem, de uma nova revelação, da terceira revelação. E nós percebemos nesses exemplos que os divulgadores do Cristo não eram pessoas diferentes de nós. Nós também temos o nosso momento de sermos chamados. Alguns chegam, ouvem o chamado e aceitam. Outros têm que ser citados e não só convidados. Muitas vezes não aceitam. Da citação vai-se à intimação. Ele é intimado a trabalhar. Intimado pelas dores que lhe chegam. Porque nos momentos em que ele poderia chegar pela razão, pelo bom senso, ele não o quer. E deixa para que a intimação das dores, numa posição divina, o faça caminhar. Uma história, nós nos lembramos agora, de um pastor protestante que havia sido acusado para o seu superior que estava batendo na sua mulher. Ele se assustou porque aquilo não era verdade. E então, ele diz ao seu superior: Senhor, eu não fiz tal coisa. O Senhor conhece a minha vida, sou um homem temente a Deus. Quando nós, na verdade, amamos a Deus e não tememos a Deus. Mas eu não fiz tal coisa. Como lhe chegou essa informação? E ele fala: o seu vizinho me disse. E, aliás, vizinho não se preocupa com a vida do outro vizinho. Nós bem sabemos. E ele, então, se assusta e fala: não, chamemos esse meu vizinho porque eu não fiz tal coisa. Chega-se o momento da acariação. E ele, então, escuta ali do seu vizinho: não, você bateu na sua mulher. Ele disse: não, eu não bati. Bateu, não bati. E aí ele fala: então me conta como aconteceu tal coisa. Ele falou: num domingo à tarde, eu estava na minha casa, e como a nossa casa é dividida por um muro, eu escutei a sua mulher gritando por socorro. E eu me assustei, subi ao muro e verifiquei que o senhor estava, a sua mulher correndo, gritando socorro, o senhor batendo em sua esposa com uma estopa na mão. E ele riu, o pastor, riu, se sentou e disse: isso é verdade. E aí foi o espanto do seu superior. Mas ele disse: o que acontece é que você não conhece a história. A minha esposa estava mexendo em uma colmeia para tirar o mel. E as abelhas começaram a picá-la. E ela corria gritando socorro pela picada das abelhas. E eu vinha atrás batendo a estopa para arrancar as abelhas. Ela chorava, não era pela dor das abelhas. E nós podemos com essa história entender que muitas vezes nós reclamamos das dores que nada mais são do que a estopa de Deus. Se não nos bater, a ferroada da abelha doerá mais. Se essas dores de Deus não nos chegam, como estopas, chegarão as ferroadas das abelhas. E essas pessoas também são os trabalhadores da última hora. Não que estejamos no último momento, porque esse é o momento primeiro nosso, que nós devemos trabalhar. Na parábola, Jesus diz que de madrugada um senhor pai de família saiu para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E acertou com esses trabalhadores um dinheiro pelo dia de trabalho. Mas esse senhor não parou, e na terceira hora do dia, ele convida um outro grupo de pessoas que estavam ociosas na praça para trabalhar. Ele diz: vá trabalhar na minha vinha,
que eu, no final do dia, lhe pagarei o que for justo. Na sexta e na nona horas, ele também encontra pessoas e diz: por que vocês estão aí parados? Vão trabalhar na minha vinha, que eu os pagarei. E eles foram. Na 11ª hora, na penúltima hora do dia, ele se encontra com outros trabalhadores e a mesma coisa lhe diz. E eles vão trabalhar na sua vinha. Já à noite, quando do momento de fazer o acerto com essas pessoas, ele diz ao seu mordomo: vá e pague a cada um o seu jornal. Comece dos últimos até os primeiros. Os últimos receberam um dinheiro cada um. E os primeiros, observando que aqueles que trabalharam pequena parte do dia receberam um dinheiro, entenderam que receberiam mais. Mas quando chegou a sua vez, também receberam um dinheiro. Reclamaram para o seu senhor, e ele diz: por acaso fui injusto para com vocês? Nós não acertamos que vocês receberiam um dinheiro? Toma o que é de vocês. Acaso não me é possível fazer o que eu quero com o meu dinheiro? E nós podemos entender nessa parábola em que Jesus fecha dizendo: os últimos serão os primeiros, que nós somos esses últimos trabalhadores, não como última opção, mas como trabalhadores que pequenos que somos, que defeituosos, delituosos, somos os trabalhadores que Jesus tem. É conosco que Ele conta para a sua tarefa. E se nós voltarmos, vamos entender que os trabalhadores das primeiras horas foram os hebreus que revelaram um Deus único, foram os cristãos primitivos que não entendiam a realeza de Jesus, foram os cristãos medievais que se perderam no medo e pregaram o pavor, foram os cristãos reformistas que se limitavam na contenda dos pontos doutrinários quando deveriam vivê-los, foram os cristãos do século XIX que não conseguiram coibir a marcha do materialismo. E nós agora? Nós agora somos os trabalhadores da última hora. Nós agora conhecemos a história desses, os erros cometidos, e temos uma coisa, e temos uma oportunidade, temos um manancial que eles não tinham. Temos a doutrina espírita. A doutrina espírita, que é o Consolador prometido. A doutrina espírita que nos apresenta uma vida diferente das vidas apresentadas anteriormente, que nos mostra o Deus, não aquele Deus punitivo dos hebreus, aquele Deus amor, mas aquele Deus justo, soberanamente justo e bom. Ela que nos mostra que nós somos espíritos imortais, que somos os seres da criação e que aqui estamos para nos melhorar. Ela que nos dizeres de Paulo: vós sereis chamados a um novo ministério, não ao ministério das letras, mas ao ministério do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A doutrina espírita veio nos mostrar como se analisa os evangelhos de Jesus. A regra Jesus nos deu, Ele nos deixou sua lei. Numa oportunidade Ele disse aos seus discípulos: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Até o advento da doutrina espírita, nós não poderíamos entender a transcendência dessa mensagem de Jesus. Hoje nós observamos, retirando o espírito da letra, que Jesus se referia ao amor.
E ele usou o amor em 2 momentos, mas em 2 conjugações verbais diferentes. Ele usou naquele primeiro momento, quando se referiu à lei antiga, amarás. O verbo amar, conjugado no futuro, amarás o teu próximo. Porque o amor ao próximo é futuro, porque é fruto da nossa evolução. Nós vamos crescendo e amando aqueles que nos cercam, aqueles que nos querem bem e que também nós os queremos bem. E olha, amarás o teu próximo, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu próximo. Mas quando Jesus vai refazer esse ensinamento, que ele diz, eu porém vos digo, ele já não coloca o amar no tempo futuro. Ele já coloca agora, amai os vossos inimigos. A conjugação é no tempo imperativo. Já não é mais futuro, é agora, é obrigatório. Amai os vossos inimigos. Vejam, quem é nosso inimigo? Somente é nosso inimigo quem um dia foi nosso amigo. Eu não posso ter inimizade por alguém que eu não conheço. A partir do momento que eu conheço, que eu convivo e me torno inimigo, eu sou obrigado a amá-lo. Sou obrigado a reconquistá-lo, porque estava comigo e eu o perdi. Daí a colocação incisiva, amai os vossos inimigos. E no mesmo Evangelho de Mateus, nós observamos, numa citação de Jesus, e os inimigos do homem serão os seus familiares. Ele mostra que, para que nós possamos amar de forma imperativa os nossos inimigos, na maioria das vezes, temos que tê-los ao nosso lado. E é esses que convivem conosco, que estão sob o mesmo teto, que nós deveremos nos preocupar em primeiro momento. E é desses que muitas vezes vem a traição. Naquela última ceia de Jesus, quando os discípulos lhe perguntavam quem haveria de o trair, ele diz, aquele que molha o pão comigo na tigela será o meu traidor. Quem molha o pão na mesma tigela? Só aquele que está próximo, só o familiar. Só aquele que está do nosso lado, e é esse que nós temos que cuidar. Nós saímos para regimentar rebanhos e deixamos as ovelhas que nos cercam, dentre as quais nós nos incluímos. Mas esse ensinamento de Jesus é mais profundo. Ele continua dizendo, para bendizer no imperativo, para orar no imperativo, porque depois ele diz, para que sejais filhos do vosso Pai, que faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Verifiquem a alteração que ele fez. O sol representa esplendor, luz, e ele coloca que o seu sol, olha a grandeza de Deus, porque tem um sol. Pelo tamanho do astro nós já podemos entender o tamanho de Deus. E esse sol nasce sobre quem primeiro? Sobre os maus e depois sobre os bons. Porque os bons não precisam de luz, já têm internamente. Brilhem a vossa luz, disse Jesus. Mas os maus precisam de luz, porque estão nas trevas. E se a luz vier para aquele que já tem a luz interior, os maus continuarão nas trevas. Mas não, o sol se levanta sobre maus e bons. E a chuva, que significa adversidade, que significa dificuldade, Jesus coloca, e a chuva desça sobre justos e injustos. Porque o justo, com a adversidade, ele dá o exemplo da resignação e do trabalho. Os problemas que lhe chegam, ele administra. Ele os vence e passa a ser um exemplo para aqueles que não têm força. Se as adversidades viessem primeiro sobre os injustos, que já estão caídos, eles não se levantavam. Essa é a misericórdia de Deus. Dá oportunidade, os que já estão de pé, fazem sombra a esses e levantem-nos.
Nós conseguimos com a doutrina espírita agora entender a transcendência desse momento de Jesus, dessa oportunidade que nós temos. E trabalhando na seara de Jesus, na seara do Cristo, que é muito mais abrangente do que nós entendemos. A seara que começa ali na família, passa pela posição social, pela posição profissional, passa pelo momento religioso. Essa é a nossa seara, é o mundo, espírita, cidadão do mundo. Esse mundo é a nossa seara. Esse mundo é o local onde nós vamos trabalhar. E, analisando a família, nós temos na doutrina espírita o ensinamento maior de como se compõe uma família. Segundo Martins Peralva, no início da formação da família, ou seja, no casamento, ele diz que nós temos 4 tipos de casamento. Nós temos, segundo Peralva, o casamento acidental, que é fruto do livre-arbítrio. As pessoas se encontram, se conhecem e determinam pelo seu livre-arbítrio a união conjugal, sem aquela primeira programação prévia. Aliás, aquela primeira programação. E se casam, cortam o curso de uma programação e fazem outra. É o livre-arbítrio. Mas Peralva também nos diz que nós temos um outro tipo de casamento, o casamento provacional, que é aquele onde 2 almas que se devem mutuamente, 2 almas que estão no processo de evolução, saindo dos erros, se encontram para se ajustarem, para através dessa união mais próxima, se reorganizarem, ajustarem-se nos erros. É a maioria dos nossos casamentos. Mas nós temos também, segundo Peralva, o casamento sacrificial. É aquele em que uma alma mais evoluída se dispõe a receber uma outra alma para continuar o processo de evolução, trazendo ou fazendo com que aquela alma menos evoluída, amiga e querida, possa crescer. É aquele casamento em que um dos cônjuges agride, é nervoso, não entende, e o outro é calmo. As mulheres estão pensando, esse é meu tipo de casamento. Eu tenho certeza. Porque normalmente os homens somos aqueles mais agressivos. Mas temos também um outro tipo de casamento. O casamento afim. Que é aquele que 2 almas já evoluíram e se encontram para um trabalho de consumação, para receber em seus lares espíritos que precisam de amparo e eles têm o equilíbrio para poder recebê-los. Os casamentos, aliás, o 5º tipo de casamento, o casamento transcendental ou transcendente, que é aquele em que 2 almas já no processo de evolução, quase que na esfera maior, eles vêm à Terra para divulgar a mensagem, um apoiando o outro. Normalmente, segundo Peralva, são casais sem filhos, porque adotaram a humanidade como filhos. E esses casamentos a doutrina espírita pode apresentar, pode explicar, mostrando que ali é necessário, já que a maioria somos dos casamentos provacionais, o respeito, a consideração, a amizade, que começa já naquela fase do namoro, do noivado, aquela fase do meu bem, para que depois não chegue na fase do meu trem, né? A doutrina espírita já mostra nesse momento que o namoro, que o noivado não é uma brincadeira inconsequente, é um preparo para o matrimônio. E alguns dizem, não, mas eu não vou me casar com essa que eu namorei. E nós também não estamos dizendo isso. Mas todos os namoros são preparos, porque eu me preparo para aquele momento. Porque senão nós podemos ter aquela cena de um casal de namorados, naquela fase do romantismo absoluto, sentado na praça à noite, namorando e olhando a lua. De repente uma nuvem cobre a lua. E a namorada diz para o namorado, meu bem, a lua se escondeu. E ele, todo romântico, diz, ela está com vergonha da sua beleza, meu amor. E esses namorados acabam se casando. E depois de alguns anos, naquela praça, sentado ali naquele banco, numa noite, olhando a lua, já as crianças brincando, o romantismo um pouco preocupado com a segurança das crianças,
A lua se esconde por detrás das nuvens e aquela já esposa diz: meu bem, a lua se escondeu. E ele diz: você não está vendo que vai chover, mulher? Isso nós temos que entender, que a fase do romantismo não acaba no casamento. Não é porque já temos 70 anos de casados, talvez é muito, 69 ou 68, que nós vamos andar distantes, um numa calçada, outro noutra. Não. Esse romantismo é necessário porque nós entendemos que a união permanente dos seres é um progresso na marcha da humanidade. A união permanente porque ela transcende a vida física. Nós nos unimos a essas almas e seguimos o nosso curso evolutivo. Na seara profissional, também nós somos os trabalhadores da última hora, porque temos que exemplificar a doutrina espírita onde quer que nós estejamos. E na área profissional, se nós perguntarmos às pessoas, aos jovens principalmente, qual profissão você quer? Ele vai dizer: depende, a que der mais dinheiro. Mas nós começamos a nos preocupar, porque na maioria das pessoas, dos jovens, eles nem sabem que profissão vão seguir. Eu ainda não pensei nisso, e deveríamos pensar. Deveríamos pensar, porque segundo a questão 258 do Livro dos Espíritos, a nossa vida é programada, nós escolhemos, e algumas vezes nos é imposto esse plano, mas na maioria nós escolhemos, e a questão profissional é uma daquelas que vem ajustado à nossa programação. Então sigamos a nossa intuição, a nossa aptidão, ou que nós dizemos os nossos dons, e façamos e sejamos profissionais felizes, porque é comum a pessoa dizer: pai, eu quero ser jardineiro, e o pai fala: não, jardineiro, o status de jardineiro é pequeno, você vai ser médico. E ele vai ser um médico, só que nos momentos de folga vai cuidar do jardim. Mas temos casos um pouco mais difíceis, em que a pessoa fala: eu quero ser um comerciante. Não, comerciante não. Que título tem comerciante? É senhor. Você tem que ter um título de doutor. Então você vai se formar em advocacia, você vai se formar em medicina e vai ser um excelente médico. Um excelente médico comerciante. Um excelente advogado comerciante. A mercadoria do médico comerciante é a saúde. A mercadoria do advogado comerciante é o desespero alheio. Quando formos escolher essa ou aquela profissão, nos diz Ivan de Albuquerque, que escolhamos a medicina pelo número de doentes, que escolhamos a advocacia pelo número de injustiçados, escolhamos a pedagogia ou o magistério pelo número de analfabetos e não pelos números financeiros. Trabalhar feliz, nos diz Ivan de Albuquerque, é razão para viver feliz. No outro campo, o campo social, que é o nosso dia a dia, onde realmente nós nos mostramos, temos também a conduta espírita, a conduta daquele que vive, porque a doutrina espírita não se prega, se vive. Nós não saímos fazendo proselitismo, buscando seguidores. Eles vêm porque observam o nosso exemplo. Nós exemplificamos e eles dizem: uma pessoa tão boa só pode estar recebendo bom ensinamento, eu vou junto. É essa a maneira que nós fazemos. A doutrina espírita precisa dos espíritas, mas não necessita dos espíritas. A doutrina espírita, segundo Denis, vai continuar com os espíritas, sem os espíritas e apesar dos espíritas, nos fala Denis. Porque também o Espírito Viana de Carvalho diz que o movimento espírita cresce e se propaga, mas a doutrina espírita permanece ignorada, quando não adulterada na maioria dos seus postulados. Na linguagem nossa do dia a dia, são os achismos. Nós estamos cheios de achólogos e de poucos estudiosos da doutrina espírita. Mas o estudo da doutrina espírita não visa formar vernaculistas. Nós não temos doutorado em espiritismo. Nós temos o estudo concomitante com a prática. Nós temos nessa tríade espírita, ciência, filosofia e religião, a nossa base. Caminhar
pelo caminho da ciência é entrar somente na superfície da doutrina espírita. Caminhar na superfície, no caminho da filosofia, também é ficar na superfície. Agora, unir a busca do conhecimento, a análise do conhecimento e a vivência do que se aprendeu é mergulhar